A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel, livro de Gênesis, o capítulo 4 e o versículo 8 diz isso. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Glória a Deus. Que tema, né? Que tema. Esse tema hoje, nessa passagem, que fala sobre o primeiro homicídio na Bíblia, que aconteceu sobre dois irmãos, né? Que é triste isso, que se mate alguém, quanto mais o mesmo sangue, né? Que é um mandamento de Deus, não matarás. E aqui foi consequência da inveja, que Abel oferece um sacrifício a Deus. Nesse tempo havia sacrifício de animais, essas coisas, antes de Jesus vir, né? Todo mundo sabe disso. Então se oferece o melhor, Abel pega o melhor do que ele tinha e ofereceu a Deus por amor, por adoração. E Caim, na sua adoração falha, ofereceu legumes, coisas do fruto que Deus atentava ou não, né? Mas como ele podia dar o melhor e deu o que não era suficiente para Deus, que deu tudo a ele, o Senhor desprezou o sacrifício de Caim e atentou por de Abel. E o que é que acontece? Ele, de vez de se arrepender com isso e procurar oferecer o melhor para Deus, ele fica com inveja do seu irmão. E através disso ele foi tentado e ele cedeu a isso. E o Senhor o advertiu, né? O Senhor o advertiu, porque o Senhor viu esse sentimento em Caim e o advertiu. Se você for ler a passagem anterior, o Senhor chegou a ele e o advertiu, mas ele não deu ouvido. Ele falou que o pecado estava à porta e ele podia dominar sobre ele, mas ele não quis dar ouvido à voz do Senhor. Então, irmãos, ele pega e se levanta. O preço de tirar a vida de alguém é de uma maneira terrível, porque tem passagem na Bíblia que o Senhor fala que quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem tira a vida de um ser humano, pela mão do ser humano, a vida dele vai ser tirada. Isso aqui, eu falo de pessoas que matam, né, voluntariamente, que se levantam contra as pessoas para ferir, tem um espírito homicida na vida, né? Ele é um homicida, a pessoa. E a pessoa pode chegar a esse ponto levado por vários sentimentos, e o sentimento nenhum que é levado é bom. Porque o sentimento bom não leva pessoas a dividirem, quanto mais ter inveja ao ponto de matar alguém. Mas hoje em dia nós vemos isso, pessoas que são invejosas. O que significa inveja? Qual é o significado de inveja? Inveja é a pessoa sentindo desgostosa pela felicidade dos outros, né? A felicidade alheia ou a prosperidade alheia. Isso é inveja, entendeu? Tem gente que é tomada por esse sentimento. Então, tem várias portas de exemplo de a gente ver que as pessoas ficam com inveja, né? Pode ser na família, como foi em Caim e Abel, pode ser no rol de amizade. Às vezes você faz um conteúdo, um exemplo, e posta um conteúdo, aí alguém olha, fica carregado de inveja. O sentimento às vezes não é de honrar, como de muitos, normal, né? Dá um positivo, dá um sinal que gostou, né? Não olha
mas olha com sentimento de inveja. Quer dizer, gostaria de ter o lugar daquela pessoa. Esse tipo de sentimento flui em muitas pessoas que não têm uma índole boa. E se esse sentimento flui em cristão, que tem muitos que têm esse sentimento ruim do diabo, ele está precisando se converter, senão não vai ser salvo. Isso é um sentimento que a gente vê em muitas pessoas, até gente da família, que não pode ver você ser bem-sucedido, porque não lhe deseja o bem, não lhe deseja você prosperar, quer prosperar só, mas se vê você prosperar, começa a desejar seu mal, né? Não quer ver um conteúdo que você faz, julga, entendeu? Não apoia. Então a gente vê que são pessoas invejosas, são pessoas que não sabem fazer o bem. E o bem para eles é só a favor deles. Então esse tipo de pessoas não tem ainda comunhão perfeita com Deus se são cristãos. Porque o cristão, ele tem que se alegrar com a alegria dos outros, né? E chorar com os que choram. Quer dizer, ele não pode ter um sentimento faccioso, um sentimento de separação, um sentimento de divisão, um sentimento de inveja, um sentimento do inferno, certo? O cristão não pode ter esse sentimento, e todo que tem esse sentimento precisa se arrepender, seja ele quem for, ele precisa se arrepender do seu pecado, porque Deus está vendo. Deus não olha só o que está aparente, não. Deus vê o coração, da onde está o mal, aonde está a raiz da inveja. Se alguém é invejoso, se alguém sente tristeza pela felicidade de alguém, então está na hora de se converter, está na hora de colocar a cara no pó e dizer: Deus, tira esse mal desse fruto de Adão que está na minha vida. Tira esse espírito perverso que está em mim. É necessário clamar a Deus. É necessário pedir ajuda a Deus, porque Ele que nos criou, entendeu? E Ele que, através do sacrifício na cruz, nos purificou e nos purifica de toda a transgressão, é quem pode nos dar vitória contra esses sentimentos diabólicos, que é esse sentimento de inveja. Não pode ver ninguém bem sucedido. Agora mesmo tem pouco tempo de uma mulher que tramou a morte de uma amiga, né? E fez todo o aparato para acontecer. Ela maquinou assalto na loja da amiga, entendeu? E no final foi descoberto. Tanto quem projetou foi punida, foi presa, né? Como foi indiciada, como também quem mandou lá o cara executar e não foi bem sucedido, graças a Deus. Mas a inveja das coisas alheias, vá também para prosseguir construindo. Peça sabedoria a Deus para construir algo, certo? Peça a Deus para te libertar desse mal. Agora, ter sentimento de inveja, o sentimento de Satanás e deixar isso reger a sua vida. Tem gente que passa a vida toda com esse sentimento e ainda se aborrece quando você chama atenção. Tem gente que é tão orgulhosa, tem gente que é tão invejosa que não pode nem ser chamada atenção que não gosta. Essa é a prova de que está sob o domínio das trevas já. Deu tanto lugar ao diabo que se tornou a natureza uma com ele. Está em unidade com o diabo. De vez de estar em unidade com Deus, está em unidade com o diabo. É todo tipo de sentimento ruim que essa pessoa tem. Mas se liberte, porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. Se o Senhor vê que você vai ficar nisso o tempo todo sem se arrepender, Ele vai lhe abater. Toda árvore que dá bons frutos, o Senhor limpa para dar mais, mas a que dá mau fruto ou não dá fruto nenhum, é cortada, certo? Então vá procurar pedir a Deus a mudança e não pense que você vai ficar fazendo mal e vai subsistir, não. Não pense que você vai ficar destruindo pessoas, destruindo instituições, destruindo lares,
que Deus vai deixar você prevalecer, que você já está com os dias contados. Tenha certeza disso. Então é melhor você se arrepender enquanto antes. Amém? Que Deus tenha misericórdia do invejoso, que Deus tenha misericórdia desse que provoca divisão, que Deus se compadeça e mude e coloque um sentimento de arrependimento, porque é um sentimento do inferno a inveja. O sangue de Jesus tem poder para repreender esse sentimento e fazer com que a pessoa se converta de verdade no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no coração de cada um tome sua posição de se arrepender dos seus erros, imperfeições, para que Deus venha glorificar o nome dele através da vida. Amém? Shalom Adonai.